Lloyd é um perdedor miserável que desperdiça sua vida aprendendo magia, mas morre por ser fraco. No entanto, tudo muda quando ele renasce como um príncipe com magia de nível divino e decide usar sua nova vida para se vingar. Antes disso, Lloyd era apenas um plebeu comum que tinha paixão por magia, mas os nobres decidiram matá-lo por ser fraco, achando-o indigno de usar magia. Quando ele é queimado até a morte, tudo que Lloyd sente é a dor e a beleza da magia que o envolve, então ele deseja aos deuses do anime que quer dominá-la. A próxima coisa que ele sabe é que acorda como um garotinho que é o 7º príncipe de um reino, e é tão poderoso que acidentalmente faz um buraco no castelo ao estender a mão. Enquanto cresce como nobre, Lloyd mantém todas as memórias de sua vida passada, e sendo um maníaco por magia, passa o tempo lendo livros de feitiços na biblioteca. Mas lá, ele é pego por Sylvia, a empregada de cabelo branco, que o arrasta para treinar com a espada. Ela insiste que, como príncipe, Lloyd deve saber manejar uma espada, mas tudo que Lloyd quer é aprender mais sobre magia, então ele decide impressioná-la para que ela pare de incomodá-lo. Para isso, Lloyd secretamente trapaceia usando magia para melhorar suas habilidades, até usando magia que copia todos os movimentos dela. Com sua magia, ele consegue lutar de igual para igual com ela em esgrima, e ela até elogia seu grande crescimento. No entanto, quando Lloyd dá o golpe final, ela o bloqueia e o acusa de trapacear antes de mandá-lo de cara no chão. Ela aponta como ele usa magia para alongar sua espada e também para flutuar. Mas em vez de ficar chateada, Sylvia começa a gritar e abraçá-lo, orgulhosa de ver como ele é incrível por conseguir usar 2 feitiços ao mesmo tempo, sem saber que Lloyd na verdade usou 4. Depois, ela o leva para tomar banho com ela e as outras empregadas. Lá, as empregadas falam sobre a biblioteca proibida embaixo do castelo, onde há um livro com um demônio selado. Enquanto todos estão distraídos, Lloyd se esgueira para longe deles e vai até a biblioteca proibida por curiosidade. Mais tarde, Lloyd usa magia de invisibilidade para passar pelos guardas idiotas e contornar o selo mágico da biblioteca proibida. Quando ele vê todo o conhecimento e os livros dentro, ele começa a ficar empolgado, mas então, um livro começa a voar e se revela como Grimm, o demônio selado. Ele elogia Lloyd por conseguir passar pela porta do selo e cria ouro para Lloyd em troca de libertar Grimm de seu selo. Mas Lloyd olha para o ouro e o acusa de criar o ouro a partir de sujeira, recusando-se a cair nos truques baratos do demônio. Lloyd então diz que vai fortalecer o selo que aprisiona Grimm, e Grimm começa a ficar desesperado, oferecendo a Lloyd coisas como garotas bonitas, o novo GTA 6 e até ensinando feitiços antigos. Quando Lloyd ouve a última parte, ele cede completamente e liberta Grimm do selo. Com o demônio livre, Lloyd pede que ele o ensine feitiços antigos, e Grimm concorda em fazer isso explodindo Lloyd. Grimm então ri, pensando que conseguiu enganar Lloyd. Mas para sua surpresa, Lloyd ainda está inteiro após criar uma barreira mágica para se proteger. Irritado, Grimm começa a lançar a mesma magia repetidamente, enquanto Lloyd observa em admiração. Lloyd se pergunta como deve ser doloroso ser atingido pela magia do demônio. Então Lloyd testa em seu próprio dedo e começa a gritar com a sensação como um verdadeiro masoquista. O demônio não acredita, vendo que esse garotinho suportou um feitiço poderoso como se nada. Então ele tenta fugir, mas é bloqueado por outra barreira. Lloyd revela que uma vez causou um acidente, então decide ser mais cuidadoso criando barreiras ao seu redor. Então, como um completo lunático, Lloyd exige que Grimm mostre sua magia defensiva, e Lloyd dispara um feitiço poderoso contra ele, transformando-o em Yamcha. Depois de horas sendo atingido por magia, Lloyd restaura toda a biblioteca antes que ela seja destruída, e Grimm se torna obediente por medo, até oferecendo-se para ser o familiar de Lloyd. Lloyd aceita e pede que Grimm mude de forma para evitar suspeitas. Grimm se transforma feliz em um demônio em forma de boneca, secretamente esperando que Lloyd baixe a guarda para que Grimm possa assumir seu corpo. Mas quando Grimm se prende ao quadril de Lloyd, ele sente a magia imensamente poderosa e percebe que está superado e incapaz de até mesmo dominar seu dedo. Alguns dias depois, outro príncipe se prepara para o dia e vai à biblioteca visitar seu irmão. Ele é o príncipe Albert e convida Lloyd para se juntar a ele na prática de magia. Uma vez lá, Albert demonstra sua magia de fogo na frente de todos, incluindo Lloyd, e impressiona a todos com sua precisão. Lloyd informa a Grimm que Albert é o príncipe que todos esperam que seja o próximo rei, considerando como ele é inteligente, forte e capaz. Então é a vez de Lloyd mostrar sua habilidade, mas Lloyd diz a Grimm que não tem interesse em se tornar o próximo rei e apenas quer aprender sobre magia, então decide usar sua magia de fogo e apenas arranha o alvo para não impressionar demais. Enquanto outros comentam que Lloyd ainda não é tão bom quanto seu irmão, Grimm, por outro lado, vê como é insano que ele consiga controlar sua magia de fogo para arranhar o alvo. No entanto,
Albert percebe algo e decide sair e deixar Lloyd usar o alvo para si mesmo. Durante o chá, o grupo de Albert pergunta por que ele dá tanta atenção a Lloyd. Albert os repreende, dizendo que não viram o potencial do irmão, apontando como Lloyd acerta os alvos de forma intencional. Ele acredita que Lloyd um dia será o grande sábio e que quando se tornar rei, Lloyd será muito útil para ele e para o reino. Quando todos vão embora, Lloyd fica animado, finalmente podendo testar novos feitiços sem interrupções. O feitiço que ele quer tentar é o que Grimm fez, mas Grimm diz que só demônios podem fazer isso. No entanto, Lloyd recusa essa resposta e experimenta colocando Grimm em sua mão para replicar a invocação dupla. Lloyd pergunta se Grimm consegue acompanhar, e Grimm responde confiante que, como demônio, ele está muito acima de Lloyd. Mas quando eles começam a combinar seus feitiços, Grimm percebe o quanto a magia de Lloyd é mais avançada. Em pânico, Grimm pergunta a Lloyd o que ele tentou fazer, e quando Lloyd revela que tentou empilhar feitiços, Grimm diz que isso deve combinar apenas 2 feitiços e não 100. Ao perceber que Grimm não consegue acompanhar, Lloyd decide assumir sua boca e começa a lançar o feitiço que quer testar. Ao experimentar o nível de magia que Lloyd está lançando, Grimm percebe que esse cara é insano, vendo que ele está combinando 2 magias de naturezas diferentes. Explode no céu como 1000 bombas nucleares, deixando Grimm traumatizado. E quando Lloyd olha para cima, percebe que acidentalmente criou um céu noturno no meio do dia, então rapidamente desativa a magia para evitar chamar a atenção. O que ele fez saiu no jornal, e Grimm mostra para Lloyd, mas Lloyd está mais focado no que está do outro lado, sobre como aventureiros trouxeram itens mágicos do calabouço. Isso dá a Lloyd uma ideia, e ele decide que quer ir a um calabouço. Graham rapidamente o interrompe, lembrando que ele não pode sair do castelo tão facilmente, mas Lloyd tira uma bolota e, usando sua magia, cria uma réplica perfeita de si mesmo a partir do pinhão, o que impressiona Graham. No entanto, Lloyd aponta o grande problema, que é Sylvia, que ele sabe que vai notar, considerando que ela até percebeu como ele cresceu em lugares que não deveria. No entanto, Lloyd ainda tem um plano, e decide separar o corpo e a alma de Grimm, colocando o corpo em sua mão e a alma em sua duplicata, o que consegue enganar as outras mentes. Lloyd então voa em busca de um calabouço que possa entrar. Grimm tem a ideia de usar o corpo duplicado para causar confusão. Mas antes de fazer isso, Lloyd diz o quanto está feliz por ter Grimm como seu familiar, o que faz Grimm se emocionar e parar seu plano maligno. Minutos depois, enquanto procura por um calabouço, Lloyd avista uma aventureira atraente que se especializa em artes marciais chamada Tal. Ele testemunha a garota destruindo um grupo de orcs, transformando-os em bacon crocante. Grimm pergunta o que há de tão especial nela. Então Lloyd explica que leu uma vez que artistas marciais usam seu ki como Goku como fonte de poder. De repente, ela os avista e exige que se revelem. Quando eles se recusam, Tal os confronta diretamente, mas fica surpresa ao ver um cara incrivelmente bonito que se apresenta como Robert, o aventureiro novato. Lloyd suspira aliviado por conseguir usar sua magia para mudar sua aparência, combinando seu próprio rosto com o de Albert, criando a espécie mais bonita. Ao vê-lo, Tal se derrete, lembrando que, durante toda a sua vida, só conheceu caras feios como os espectadores deste vídeo. Mas agora ela faz disso sua missão, fazer dele seu namorado e se divertir. Lloyd então menciona que quer explorar um calabouço, e Tal rapidamente se oferece para acompanhá-lo. Dentro do calabouço, Tal derrota mais monstros, esperando impressionar Lloyd, mas fica desapontada ao descobrir que ele está mais interessado em alguns cristais brilhantes como aquelas garotas que acreditam em signos. Eles então montam um acampamento, e Lloyd fala sobre como Tal usa Chi da mesma forma que ele usa mana para seus feitiços. Tal explica que o treinamento de um artista marcial começa e termina com a respiração, assim como Tanjiro e os caçadores de demônios. Mas para seu choque, Lloyd começa a tentar dominá-la, o que termina com ele engasgando. Ela insiste que respirar é perigoso, mas quando vê que Lloyd está persistente, decide ensiná-lo mais sobre isso. Enquanto isso, Grimm está se divertindo comendo bolo e bebendo chá no corpo duplicado de Lloyd. Mas para seu choque, Silva aparece. De volta ao calabouço, a dupla encontra um baú precioso e Lloyd suspeita que ele não abrirá até que eles vençam uma batalha contra um chefe. É divertido para Tal ver alguém como Lloyd, vendo como ele está mais interessado na batalha contra o chefe e quão disposto ele está a aprender algo novo, o que a convence ainda mais de que ele é o pai perfeito para seus filhos. Eles então abrem o baú, mas Lloyd percebe algo e rapidamente puxa Tal para fora do perigo. Do baú, um cara esquelético emerge, provando que a teoria de Lloyd sobre batalhas contra chefes é verdadeira.
Vendo que estão enfrentando uma sanguessuga, Tal rapidamente usa uma de suas técnicas e empurra Lloyd para longe do calabouço para salvá-lo, sabendo que uma sanguessuga é um monstro de alto nível que ela mesma não acha que pode derrotar. A sanguessuga então lança alguns de seus feitiços mágicos na forma de vidros afiados em Hal, mas ela os evita, convencendo-se de que sacrificar-se por Lloyd é a melhor ação a tomar. Enquanto isso, Lloyd está no ar se perguntando por que Tal o empurrou, então ele cria uma barreira para se parar. Ele pergunta a Green se deve voltar e ajudar Dal, mas ao olhar para a mão, percebe que Green não responde e está implorando para Lloyd voltar, fazendo Lloyd perceber que algo deu errado. De volta com Dal, ela sofre ferimentos graves, mas se recusa a recuar. Alit reconhece que sabe que ela usa técnicas de Chi e informa que quer ajudar um artista marcial a absorver todo o seu conhecimento e experiência. Mas ele também diz que, pelo que vê, Tal não vale a pena comer, considerando quão fraca ela é. Dal responde que Alit é parecida com Lloyd no sentido de que ambos estão interessados em conhecimento. Mas ela acrescenta que, ao contrário da Alit, Lloyd é alguém gentil e que até demonstrou interesse em sua técnica, que é considerada patética pela maioria das pessoas. Então, ela avança contra Alit com raiva, socando e batendo repetidamente em sua barreira com suas técnicas de Chi, cada golpe mais forte que o anterior. Então, com tudo que tem, ela desferiu um golpe devastador, conseguindo fazer um buraco na barreira, fazendo-a acreditar que venceu. Mas Alit se revela acima dela, dizendo o quão patética ela é, e desferiu um ataque devastador. No entanto, Lloyd aparece a tempo de salvá-la, e ele está totalmente investido na ideia de lutar contra uma Alit. Quando Tal tenta impedi-lo, sente uma enorme sede de sangue vindo dele, então decide ficar em silêncio. Lloyd explode de sua própria barreira atrás da Alit, surpreendendo a todos, mas Tal rapidamente percebe que ele está usando técnica de Chi. Ele então cria outra barreira, e enquanto Alit continua atacando, Lloyd tenta descobrir como combinar Chi e magia. Ele de repente se lembra de Tal e começa a respirar ainda mais fundo e a se concentrar mais. Ele então destrói sua própria barreira para respirar mais ar, enquanto desvia do ataque da Alit. Então, Lloyd consegue combinar com sucesso as duas naturezas diferentes, criando uma fonte de poder totalmente nova. Com seu novo poder, ele começa a criar discos destrutivos como seu Krillin e os lança na Alit, o que assusta o monstro. Vendo que ele está enfrentando um ciclo de ausência que consegue combinar duas fontes de poder opostas, Lloyd então consegue arranhar Alit. Assim, Alit rapidamente cria uma barreira para se proteger. Mas Lloyd torna o disco ainda mais afiado do que antes, e corta Alit e sua barreira ao meio, derrotando-a de uma vez por todas. Enquanto Tal observa em admiração, vendo Lloyd aprender algo novo com sucesso. Depois, eles abrem o baú do tesouro e encontram uma pequena lâmina decepcionante, mas Lloyd percebe que a lâmina está coberta de mana. De repente, o baú do tesouro começa a afundar, e toda a masmorra começa a desabar. E quando Lloyd pergunta o porquê, Dal explica que masmorras desabam toda vez que seu baú do tesouro é aberto. Vendo esse fenômeno, Lloyd fica extremamente interessado no baú do tesouro, e vai puxá-lo da masmorra, enquanto Dal entra em pânico com tudo desabando ao redor. Depois de escapar, ela pergunta por que ele usou técnicas de Chi em vez de magia ao enfrentar Alit, e suspeita que ele fez isso por ela. Mas para sua decepção, Lloyd informa que foi simplesmente porque foi divertido. Ele de repente se lembra que precisa voltar para casa, e rapidamente voa. Mas antes de ir, Tal diz que pretende se tornar ainda mais forte, e Lloyd mantém essa promessa. Quando Lloyd finalmente chega em casa, encontra Grimm espancado, e Grimm explica que Silva o arrastou para o treinamento de espada, e quase fez Grimm ver Deus quando descobriu que Lloyd de repente ficou fraco. Mais tarde, eles examinam a pequena faca do baú do tesouro e Lloyd consegue raspar da superfície vestígios de magia, que é um resultado direto da magia de encantamento. No entanto, Lloyd admite que a magia de encantamento é difícil de aprender. Então, em vez de estudá-la, ele usa a mana restante da lâmina, analisa por conta própria e recicla para outras armas. De seu experimento, ele descobre que precisa de óleo e prata se quiser encantar mais armas. Então, para a prata, ele se aproxima do rei como se fosse um sugar daddy e pede algumas moedas de prata, que o rei fica mais do que feliz em dar. Então, para conseguir óleo, ele luta e impressiona Silva no treinamento de espada, ganhando um jarro de óleo depois de mostrar seu crescimento na esgrima. Com isso, eles cozinham a prata e o óleo em uma panela. Então, Lloyd se aproxima de Albert para pedir algumas armas para experimentar. Sem dificuldades, os cavaleiros ficam mais do que felizes em entregar suas espadas a Lloyd, mesmo duvidando que ele consiga fazer alguma magia de encantamento. Quando Grimm vê que Lloyd está sendo duvidado, ele quer nada mais do que provar que estão errados, então ajuda Lloyd junto com o duplicado a encantar suas espadas. Depois de praticamente experimentar dia e noite, anotando o encantamento nas lâminas e até estragando algumas delas, eles trazem o resultado na forma de 50 armas encantadas.
Enquanto Albert fica realmente impressionado, um cavaleiro duvida das capacidades de Lloyd, mas quando ele vai colocar sua lâmina na bainha, a bainha é cortada ao meio com a afiação de sua espada, provando que sua magia de encantamento realmente funciona. Albert recebe sua espada especial de volta, encantada com múltiplos feitiços, tornando-se a lâmina definitiva. Lloyd expressa o quanto quer ver seu irmão em ação com ela. Albert convida Lloyd para ir com ele caçar monstros na manhã seguinte. Dentro da floresta, Lloyd se senta ao lado de Silva, que percebe o quanto ele está animado. Lloyd diz que está feliz por passar tempo com seu irmão fora do castelo. Silva agradece a Albert por deixá-la ir, mas ele diz que ela sentiria falta de Lloyd. Lloyd finge estar assustado, e Green o acusa de usar técnicas de Chi para detectar inimigos. Ele percebe o quanto Lloyd está apavorado, cercado por barreiras. Quando os inimigos atacam, são facilmente cortados ao meio, enquanto Lloyd observa sua magia de encantamento funcionando. De repente, Tal aparece, derrotando um dos inimigos, e Lloyd fica surpreso ao vê-la. Ela percebe que ele está em sua forma real e confunde sua aparência com a de Robert. Antes que ela continue, Sylvia a interrompe, mandando-a se afastar do príncipe. Surge uma rivalidade entre as duas, mas Albert rapidamente apazigua a situação e convida Tal a se juntar a eles. À noite, montam um acampamento, e Tal comenta como Albert se parece com Robert, assim como Lloyd. Enquanto isso, Lloyd evita Tal e entra em sua tenda, mas é surpreendido por Sylvia. Ela diz que ficará em sua tenda para protegê-lo, já que os outros guardas são homens de Albert. Quando Lloyd tenta fugir, ela o imobiliza, mas Tal entra e confunde a situação. Isso provoca uma briga entre as duas garotas novamente, e Sylvia sai da tenda parecendo uma verdadeira beleza, agradando os guardas. Enquanto isso, Lloyd se apressa em ir até seu irmão, que o aconselha a ter cuidado com mulheres. Albert pede a Dal que fique com eles até amanhã, e de repente, um enorme lobisomem aparece. Sylvia manda Lloyd ficar atrás deles enquanto os guardas tentam enfrentar a besta. Quando falham, Albert luta com sua magia e espada encantada. Todos elogiam Albert por seu poder, mas ele dá todo o crédito a Lloyd e sua habilidade de encantar a espada. Então Grimm avisa que o santuário abandonado tem um selo demoníaco. Nesse momento, o cachorro crocante se levanta e mais monstros aparecem. Da boca do lobisomem surge um demônio que se apresenta como Pazuzu, ordenando que os monstros matem todos. Albert e os outros atacam, mas percebem que os monstros se regeneram rapidamente. Lloyd e Grimm se escondem atrás de Sylvia. Em vez de ficar assustado, Lloyd se interessa e pede a Grimm que o ensine a fazer transmutação de mana. Durante a batalha, Pazuzu começa a insultar Sylvia, o que a deixa furiosa, e ela decide retaliar. Quando Pazuzu tenta falar novamente, Sylvia o chama de fedido, o que o faz atacá-la. Para sua surpresa, ela desvia e corta suas pernas. O demônio se vê forçado a regenerar, mas isso faz com que os outros monstros regenerem mais devagar. Vendo isso, Albert incentiva Sylvia a continuar atacando Pazuzu, e ela está mais do que feliz em fazê-lo. Enquanto isso, Grimm continua ensinando Lloyd sobre transporte de mana, e ele aprende rapidamente a criar uma flor de mana. Sylvia pega uma espada de um guarda e fica empolgada ao descobrir que é encantada pela magia de Lloyd. Isso deixa Pazuzu enojado, e ele promete usar Lloyd como seu brinquedo pessoal depois de derrotá-la. Enquanto isso, todos assistem com medo e admiração. Lloyd combina sua transmutação de mana com Sylvia, enquanto ela se aproxima do demônio para dar o golpe final. Mas antes que ela consiga, Pazuzu libera miasma, fazendo todos desmaiar, exceto Tal. Pazuzu sai do seu disfarce de lobo e revela sua verdadeira forma demoníaca, jogando Sylvia no lago. Ela sobrevive, até com um visual de playboy, e ainda insulta o demônio por cheirar a cocô de cachorro. Isso deixa Dal enfrentando o demônio sozinha, enquanto tenta economizar seu fôlego com técnicas de chai para não desmaiar com a miasma. O demônio ataca primeiro, e ela tenta contra-atacar, mas ele a pega e quase quebra sua coluna. De perto,
Pazuzu percebe o quanto ela é forte e a oferece para ser sua mãe de filho, mas ela recusa e o empurra, não permitindo que suas mãos sujas a toquem. De repente, outro monstro a ataca, e ela percebe que os outros monstros se regeneraram, colocando-a em uma posição difícil. Pazuzu se aproxima e a força a inalar toda a miasma dele de perto. Mas antes que tal perca a consciência, ela promete que seu amado Robert aparecerá e derrotará Pazuzu. Ela acaba na garganta do monstro, e Pazuzu desvia sua atenção para Sylvia, acreditando que ela precisa ser punida. No entanto, Lloyd aparece tranquilamente e começa a conversar com Pazuzu como se fossem amigos. Mas Pazuzu logo percebe que Lloyd está ali e fica chocado por ele não ser afetado pela miasma. Ele então nota Grimm ao seu lado e percebe que ele é um demônio, o que o faz questionar por que um demônio seria leal a um humano, especialmente em sua forma chibi. Ouvindo isso, Grimm muda de ideia e diz a Pazuzu que estava prestes a lhe dar um conselho sobre como enfrentar Lloyd. Mas após os insultos, ele decide não fazer isso, apenas para ver Pazuzu ser esmagado. Sentindo-se insultado, Pazuzu envia todos os seus monstros contra Lloyd, mas antes que eles cheguem até ele, Lloyd consegue dominar a transmutação de mana. Isso transforma todos os monstros em animais fofinhos e amorosos com sua mana quente e bonita. Lloyd então se aproxima do cachorro que engoliu Dao e ordena que ele a cuspa. O cachorro faz isso alegremente. Enquanto isso, Pazuzu observa confuso e tenta soprar sua miasma novamente para trazer os monstros de volta. Mas os monstros, em vez disso, atacam furiosamente, lembrando como Pazuzu matou todos os seus pais no passado. Eles trabalham juntos, sobrecarregando Pazuzu. Mas o demônio contra-ataca e prova que é forte demais para os monstros. Pazuzu então zomba de Lloyd, dizendo que magia não funciona contra demônios, e Grimm confirma. Ele diz a Lloyd que demônios não podem morrer sendo atingidos por magia. Após ouvir isso, em vez de se desencorajar, Lloyd sente curiosidade. Ele ativa sua magia completamente e mostra quão poderosa é sua mana, deixando Isuzu perplexa. Grimm diz a Pazuzu que é um erro enfrentá-lo, pois Lloyd tem um nível de mana que supera o deles. Enquanto isso, o rei observa e fica admirado com a humildade de Lloyd, mas Albert acredita que no futuro, Lloyd terá um papel ainda maior que o de rei. Dias depois, Lloyd consegue fazer Shiro obedecer suas ordens como um animal de estimação, mas quando tenta dar uma ordem mais complicada, o cérebro de Shiro quase derrete. Ele se pergunta se há alguém a quem possam pedir ajuda, e nesse momento Sylvia e Lloyd pensam na princesa Alice, a sexta princesa. Eles vão até a torre dela e veem vários monstros, todos relaxando em seus habitats. Grimm pergunta a Lloyd quem é Alice, e Lloyd explica que Alice é sua irmã mais velha, que adora animais. De repente, Lloyd recebe um beijo nos lábios como se fosse em Game of Thrones, de sua irmã, que fica muito feliz em vê-lo. A criada de Alice, Eris, desce correndo, pedindo para Alice não tratar os convidados assim. Mas Alice diz que não consegue se conter com quão fofo Lloyd é. Eles se sentam, e Alice imediatamente adivinha que estão ali para perguntar sobre Shiro. Sylvia diz a Lloyd que não acha que Alice saiba o que é mana e como lidar com o urso-lobo, mas Lloyd insiste que devem ficar mais um pouco. Ele então pede a Alice para mostrar um de seus monstros e Alice chama um Fenrir, que surpreende Lloyd com sua inteligência. Lloyd fica confuso com como Alice comandou Fenrir com ordens tão complicadas sem mover um dedo. Então, Lloyd implora a Alice para ensiná-lo, e Alice simplesmente diz que o ingrediente secreto é amor, provando isso ao fazer todos os seus monstros se aconchegarem a ela. Enquanto as criadas acham que Lloyd não consegue fazer o que Alice fez, Alice acredita que qualquer um pode conseguir, afirmando que tudo que Lloyd precisa é sentir o amor. Nesse momento, todos os animais demonstram seu amor às criadas da maneira mais estranha possível, mas isso só deixa Lloyd ainda mais interessado. Vendo isso, Sylvia imagina Lloyd interessado em amor e expressando tudo isso a ela, até implorando para que ela o faça de creme com sua bolsa de frutos do mar. Lloyd então diz a todos que Alice não estava dando ordens aos seus animais com as mãos, mas enviava suas ordens usando sua mana subconscientemente. Lloyd então tenta fazer o mesmo, e depois de enviar seu comando como se fosse Bluetooth, Shiro faz exatamente a palhaçada que Lloyd queria.
Alice fica chateada, dizendo que ele está errado e que amor é tudo que eles precisavam. Mas Lloyd diz que ela está certa, e que o amor realmente teve um papel no que ele fez. Lloyd começa a falar sobre amor, e como é tudo que precisam, mas as garotas o observam e veem como ele é fofo, então todas decidem cercá-lo. Mais tarde, Lloyd está voltando quando Albert aparece de repente e pede para que Lloyd o acompanhe, dizendo que precisa apresentá-lo a alguém. Acaba sendo o quarto príncipe e outro irmão mais velho de Lloyd, Jim. Todos se reúnem na oficina do ferreiro e Jim diz a Lloyd que quer ver como ele usou magia encantada na espada encantada de Albert. Enquanto Lloyd trabalha, Diane ainda se recusa a acreditar que Lloyd pode fazer algo que profissionais não conseguem. Mas quando Lloyd mostra o produto final, Diane fica completamente surpreso ao ver como a espada está encantada com múltiplas magias de alto nível. Ele então reconhece Lloyd como verdadeiro negócio e diz que com ele ao seu lado, Diane finalmente pode realizar seus maiores sonhos, combinando suas habilidades de ferreiro com a magia de encantamento de Lloyd. Jim então expressa como no passado quase desistiu de seus sonhos ao descobrir que não podia usar magia. Mas agora que tem Lloyd ao seu lado, ele pode criar um futuro onde todos possam usar espadas mágicas. Ouvindo isso, Lloyd decide ajudá-lo e sugere um feitiço poderoso, e Jim acredita que o feitiço é muito complicado, mas Lloyd diz que tem uma maneira de fazê-lo funcionar. No entanto, depois que Lloyd escreve o feitiço, ele destrói o aço que deveria encantar. Nesse momento, eles notam Sylvia assistindo de fora, e Sylvia decide se juntar a eles em seu experimento. Após várias tentativas, o aço continua quebrando, e Green informa que a essência de mana que ele forneceu é fraca. Lloyd pergunta a Dion sobre isso, e quando Dion revela que comprou a essência de mana por um preço baixo, Lloyd percebe qual era o problema o tempo todo. Ele descobre que a hematita na essência não é suficiente, então pergunta a Dion se ele tem alguma hematita. Quando ele diz que não tem, Lloyd secretamente deseja poder ir a masmorras para obtê-las. De repente, Sylvia sugere exatamente o que ele acabara de pensar, e revela que o rei realmente queria que Lloyd fosse às masmorras para aprender sobre o mundo real. No dia seguinte, Sylvia leva Lloyd a uma guilda de aventureiros, e lá, a recepcionista diz a Lloyd para colocar a mão em uma bola mágica para determinar seu nível de poder. Percebendo que está no mesmo nível que Goku, Lloyd desesperadamente baixa seu nível mágico, resultando apenas em um nível e de aventura, o que provoca risadas das pessoas na guilda. No entanto, a recepcionista diz a Lloyd que seu nível mágico é extremamente alto, até mesmo comparável a um aventureiro de nível chamado Silver Blader. Ao ouvir que os outros aventureiros se sentem insultados, recusando-se a acreditar que esse garoto é comparável a uma lenda como Silver Blader. Um dos aventureiros convida Sylvia para se juntar ao grupo deles em vez de ficar com Lloyd, até oferecendo para experimentar como seria ser a Torre Eiffel. Mas ela corta o bigode do cara, e a recepcionista revela que Sylvia é a própria Silver Blader. No entanto, a recepcionista informa que eles precisam ser nível B para entrar nas masmorras. Mas então, Tal aparece após não encontrar Robert, e decide ajudar na missão de masmorras em troca de um encontro com o príncipe Albert. Eles vão olhar o quadro de missões, e Sylvia informa a Lloyd que, apesar de sua grandeza, há pessoas que ela não conseguiu derrotar, chamadas de Guilda dos Assassinos. Enquanto isso, Albert pergunta a Jean sobre o progresso, e Jean diz que levará alguns dias até Lloyd voltar para casa com os ingredientes. Vendo a reação de Albert, Jean percebe que uma guerra está chegando, e insiste que suas armas estarão prontas. Albert deixa de lado essa preocupação, dizendo que só queria que Diane se aproximasse de Lloyd e não se preocupasse com a guerra. No entanto, Albert incentiva Diane a continuar com seu experimento de espada encantada, acreditando que isso mudará seu futuro. Nesse momento, eles veem que Lloyd voltou e não perdem tempo trabalhando. Quando testam o produto, superam suas expectativas e decidem produzi-lo em massa. Naquela noite, enquanto Lloyd está prestes a dormir, ele sente uma presença poderosa, mas oculta, no meio do castelo pertencente a um assassino. Lloyd então confronta o assassino, e ela tenta fugir, mas Lloyd cria uma barreira para prendê-la. O assassino então libera veneno no ar, e Lloyd tenta usar sua magia para purificá-lo, mas, para seu choque, não faz nada, o que acaba o enfraquecendo. Lloyd sabe que sua magia purificadora pode anular qualquer veneno, então conclui que o veneno dela usa mana e que ela é a envenenadora. A garota então se apresenta como Hen, e usando seu veneno, destrói a barreira atrás dela para poder escapar. Antes de sair, ela garante que ele não vai morrer e que só sofrerá por alguns dias. Quando ela vai embora, Green aparece e pergunta se ele não vai atrás dela, e Lloyd informa Green que já está rastreando os movimentos dela para descobrir onde ela e os outros estão se escondendo. Green pergunta o que ele quer dizer com isso, e Lloyd revela que suspeita que a Guilda dos Assassinos está próxima, o mesmo grupo de assassinos que Sylvia lhe falou.
Em algum lugar da cidade, a Guilda dos Assassinos se reúne e recebe um relatório de Ren sobre sua breve batalha com Lloyd e como o reino está fazendo espadas encantadas em preparação para a guerra. Ren quer sugerir que aproveitem a guerra, mas os outros lembram que seu líder se foi e que ela não deveria tentar assumir o controle. Mas Ren se recusa a acreditar nisso, insistindo que seu líder, Jade, está voltando. De repente, um dos membros detecta a presença de Lloyd, forçando Lloyd a sair de seu esconderijo. Lloyd vai confrontá-los, e os assassinos sabem que por trás do rosto fofo, Lloyd é realmente perigoso, então decidem que não podem deixá-lo escapar. Lloyd então libera sua barreira e usa a habilidade de artes marciais de Tal após rastrear seu movimento, desafiando os assassinos para uma luta. O Babylon de cabelo verde ataca primeiro, se apresentando como um envenenador que pode dobrar seu corpo a níveis imensos. De repente, Lloyd sente seu corpo afundando em peso e percebe que está enfrentando o Corvo Amaldiçoado, cujas ordens carregam mana. Então o Galileu Careca ataca, e quando Lloyd desvia, ele prende Lloyd em suas teias de aranha, se revelando como o Tecelão. De repente, a vilã de cabelo rosa e voluptuosa, Talia, ataca Lloyd e revela sua habilidade de se machucar e fazer seu oponente sofrer a mesma lesão, se revelando como a envenenadora. Os assassinos então zombam de Lloyd por atacar sua base, insistindo que é o fim para ele, mas Lloyd começa a rir, pois em vez de medo, sente grande interesse por eles. Ele instantaneamente cura suas feridas, chocando todos, e então se prepara para o ataque, insistindo que é a vez deles de mostrar a Lloyd sua defesa. Ele então usa a habilidade de batalha de Sylvia, e Galileu sente medo ao ver como ele é semelhante a um espadachim mortal que ele já enfrentou. Com 2 lâminas em suas mãos, Lloyd se move rapidamente, surpreendendo os assassinos e dominando completamente Babylon. Outros tentam ajudar, mas Lloyd desvia do ataque do Corvo, forçando suas palavras a atingirem Galileu acidentalmente, esmagando-o contra Talia. Lloyd então se vira para o Corvo e antes que ele consiga falar, Lloyd o despedaça como uma salada de frutas. Vendo isso, Galileu avança, deixando Talia coberta de teias em um momento de fanservice. Embora distraído, Lloyd ataca Talia, e ela o avisa que se ele a ferir, ele também se machucará, mas isso o excita e o faz querer ver mais. Ele a ataca com tudo e quebra suas costas, o que o afeta diretamente. Galileu rapidamente se move para segurá-lo, mas Lloyd escorrega de seu aperto e o atinge com um raio. Vendo tudo isso, Ren sente verdadeiro medo e não consegue se mover enquanto Lloyd se aproxima dela. Antes que algo aconteça, Galileu rapidamente impede Lloyd, insistindo que ele não ataque Ren, explicando que Ren não tem controle sobre seu veneno, e o mesmo vale para os outros que são forçados a viver como foras da lei porque não conseguem controlar sua própria mana. Galileu então avança, mas Lloyd desvia e o atinge brutalmente pelas costas. Vendo isso, Ren sente raiva e libera suas toxinas, não se importando mais com nada. Mas de repente, Galileu se levanta como se nada tivesse acontecido e começa a chorar de felicidade, dizendo que agora consegue controlar sua mana. Lloyd explica que ele gravou um feitiço no corpo de Galileu para ajudá-lo a parar de expelir sua própria magia, pelo qual Galileu é grato, e Lloyd convida os outros a receberem o mesmo tratamento por sua bondade. Depois que ele grava o feitiço no corpo de todos, eles ficam emocionados, especialmente Crow, que agora pode falar normalmente sem machucar as pessoas. Eles então recebem formalmente Lloyd como um deles, até lhe dando roupas novas após suas roupas antigas rasgarem na batalha, enquanto Ren se opõe a essa decisão. Os outros insistem que devem a vida a Lloyd, por como ele mudou seu futuro. Ren tenta lembrá-los que Lloyd cria armas para a guerra, mas Green defende Lloyd, dizendo que fazer armas mágicas é só diversão para ele. Eles então se sentam para um banquete, e Galileu insiste que Lloyd agora sabe a verdade sobre a Guilda dos Assassinos e seu líder, Jade. Ele explica que, assim como eles, Jade também lutou para controlar seu mana. Mas o que piora sua situação é que sua habilidade é teletransporte, como Goku, mas por não conseguir controlar, ele desaparece aleatoriamente, forçando-o a voltar para a equipe o tempo todo. Antes, Jade os reuniu e criou a Guilda dos Assassinos, cujo objetivo era fazer trabalhos que a Guilda dos Aventureiros não podia, como forma de serviço ao bem maior, mesmo vivendo como fora da lei. Ele expressou sua crença de que um dia seriam aceitos novamente, mesmo sem controlar sua magia e vivendo longe da escuridão e do ódio das pessoas. Galileu então explica que, com os rumores de uma guerra iminente, a Guilda dos Assassinos planeja pôr um fim nisso. Nesse momento, uma mensagem surge do nada, vinda de Jade, que os convida a ir a algum lugar. Logo após saírem, Sylvia chega com Shiro para salvar Lloyd, e tudo o que encontra é uma mensagem de Lloyd. Ela leva a mensagem a Albert e os outros, que diz que Lloyd se juntou à Guilda dos Assassinos para se encontrar com o inimigo do reino e parar a guerra. No entanto, Albert e Sylvia assumem o pior,
pensando que Lloyd foi sequestrado e que os estranhos assassinos fizeram algo com ele. Considerando que encontraram suas roupas cobertas de substâncias pegajosas parecidas com teias de aranha, eles declaram guerra. Horas antes, quando leram a mensagem de Jade, descobriram que ele se tornara o Senhor de Lordost, os inimigos diretos do reino de Lloyd para parar a guerra, e agora queria que os outros se juntassem a ele. Eles disseram a Lloyd que um dia o recompensariam, mas Hen insistiu que Lloyd se juntasse a eles para que pudesse colocar o feitiço em Jade também. No entanto, Lloyd aponta que Jade conseguiu teletransportar a carta diretamente para eles, e isso fez todos perceberem que Jade conseguiu controlar seu próprio poder. Isso fez todos questionarem se Jade estava mentindo para eles todo esse tempo, mas Hen insistiu que, ao contrário deles, Jade conseguiu controlar seus poderes sozinho. Ao ouvir isso, Lloyd decidiu ir com eles, querendo aprender mais sobre magia de teletransporte, e garante a Hen que descobrirão a verdade, fazendo seu coração acelerar. Eles então vão para o reino de Lordost usando o voo de Lloyd, que os deixa exaustos ao pousar. Vendo o estado cansado em que estão, Lloyd decide que devem fazer uma pausa, mas Hen vê isso como uma oportunidade para mostrar suas habilidades de sobrevivência a Lloyd. Os outros explicam que Ren viveu na floresta depois que tirou a vida de seus próprios pais com seu veneno, e revelam que foi Jade quem a acolheu. Anos atrás, Jade levou Ren para o esconderijo dos assassinos e insistiu que cuidassem dela após a tragédia. Os outros estavam preocupados com a habilidade de veneno de Ren, mas Jade insistiu que era seu dever ajudar pessoas como eles, mesmo sendo extremamente perigoso. Vendo Jade assim, todos concordaram com seu plano e até começaram a contribuir, com Galileu querendo ser o professor de Ren e outros planejando fazer roupas para ela. Depois de anos crescendo como uma família, conseguiram fazer roupas que impediriam seu veneno de se espalhar, e Hen se emocionou com a bondade deles. Tudo porque Jade se recusou a abandonar uma garotinha amaldiçoada. Ao ouvir essa história tocante, Lloyd agora quer conhecer Jade. Então, Hen volta e faz um ensopado que parece a diarreia da minha avó, e os outros têm medo de comer, lembrando Hen que há um príncipe com eles. Mas, para surpresa deles, Lloyd está mais do que feliz em comer e beber o líquido preto, considerando que em sua vida passada ele era um total quebrado que comia porcarias. Vendo isso, todos comem e aproveitam a noite cheia de risadas e calor. Eles então contam a Lloyd como, antes de ir para Lord Ost, Jade revelou que era o terceiro príncipe do reino e fugiu para criar a Guilda dos Assassinos e esquecer sua vida nobre. Ele esperava que todos ficassem chateados com ele. Mas, para sua surpresa, todos estavam bem com ele ter mentido sobre seu passado. Isso o tocou, então ele contou a eles sobre sua missão de ir a Lordost e parar a guerra, mas fez promessas a todos de que, se não voltasse, eles manteriam a culpa. No entanto, ele também prometeu que, se tornasse o Senhor de Lordost, criaria um lugar onde os amaldiçoados como eles pudessem viver em paz. Ao ouvir isso, Grimm e Lloyd acreditaram plenamente que Jade era uma pessoa maravilhosa que se importava muito com os outros. Horas depois, eles chegam ao castelo, mas vendo que Lloyd está dormindo, Ren sugere que deixem Lloyd descansar enquanto eles exploram o castelo. Preocupados que Jade possa ter sido manipulado para enviar a carta pelas pessoas de Lordost. Todos concordam, e deixam Lloyd dormindo enquanto continuam para o castelo. Lá, encontram as pessoas se preparando para uma festa, e se perguntam se a preparação é para eles. Nesse momento, uma pessoa os reconhece como a Guilda dos Assassinos, e o cara revela que eles são os convidados da festa de hoje à noite. Eles se sentam ansiosos, perguntando onde está Jade, especialmente Hen, que sente muito a falta dele. Nesse momento, Jade aparece, cumprimentando-os calorosamente, e a equipe se emociona ao ver seu líder a salvo. Hen avança para dizer o quanto sente falta dele, e vendo que a Guilda dos Assassinos está reunida, Grimm voa para buscar Lloyd para que ele possa se juntar a eles. Mas, de repente, Jade usa o feitiço do corvo para fazer todos se curvarem, e Jade revela a si mesmo e a todos ali como demônios. Os assassinos ficam em descrença, questionando o que está acontecendo, mas Grimm rapidamente ataca Jade, ordenando aos outros que fujam ao perceberem o que realmente estão enfrentando. De repente, Jade chuta Grimm, fazendo-o sangrar, e o pequeno demônio peludo cai ao lado de Lloyd, que dorme. Ele rapidamente conta a Lloyd o horror que está acontecendo. Jade se revela como um demônio chamado Gizarm, que veio do além-mar chamado o Mundo Inferior, e seu objetivo é tomar o corpo de Jade e usar sua habilidade de teletransporte. Para isso, ele teve que anular e destruir a mente, corpo e alma de Jade, levando meses até que Jade estivesse disposto a se cortar. No entanto, o demônio riu da ideia e deixou Jade morrer repetidamente até que sua mente colapsasse, com o último pensamento sendo sobre seus amigos e o quanto sentia falta. Ouvindo isso, a Guilda dos Assassinos chora, percebendo a dor que seu líder suportou enquanto esperavam por ele, mas o demônio continua rindo da dor deles e zombando de Jade por ter perdido. Hen tenta atacar furiosamente, mas é atingida, fazendo seu grampo de cabelo cair,
que é a última lembrança que ela tem de Jade, e o demônio pisa em cima sem se importar. O demônio então oferece corpos demoníacos para os outros, perguntando quais corpos eles querem tomar, e começam a chamar dibs sobre quem fica com qual corpo. Enquanto isso, os assassinos só conseguem ouvir a si mesmos, sendo tratados como objetos descartáveis. Nesse momento, o demônio nota o símbolo no corpo de Hen, e exige que ela diga quem gravou o feitiço nela. Ela rapidamente morde a própria língua para não cair sob o feitiço do demônio, e os outros querem ajudar, mas não conseguem fazer nada. O demônio se aproxima, pedindo repetidamente que ela diga o nome do mago que a gravou, e ela está lentamente perdendo a capacidade de resistir. Antes que ela diga mais alguma coisa, barreiras de repente protegem os assassinos. E de cima, uma enorme bomba de luz é lançada sobre os demônios, e o culpado se revela como o mago que os demônios pediram, Lloyd. Lloyd rapidamente cura Hen de seus ferimentos e pede aos assassinos para deixarem os demônios com ele, dizendo que seus corpos são os alvos dos demônios. Enquanto Hen se recusa a correr, Galileu e os outros rapidamente a puxam, insistindo que essa batalha está acima de suas capacidades e que devem confiar em Lloyd. Disarm ordena aos outros demônios que persigam os assassinos para pegar seus corpos, mas Lloyd se recusa a ficar parado e os explode em pedaços. Lloyd então enfrenta Disarm, e outros demônios tentam intervir, mas nesse momento, Lloyd nota o braço de Guy dizendo a palavra morte para ele e a palavra se dirige em sua direção. Para sua surpresa, a palavra passa pela sua barreira e ele se pergunta se deve levar o golpe por curiosidade, mas Green diz para ele desviar, e quando ele faz isso, a palavra atinge um dos demônios, que morre de parada cardíaca. Vendo isso, Lloyd percebe que o feitiço é semelhante ao feitiço de palavras de Crow, mas 100 vezes mais eficaz, então conclui que sua barreira seria inútil contra isso. Graham intervém para explicar que existem diferentes níveis de demônios. Enquanto Green é nível 3 e os capangas fracos são nível 10, esse demônio que eles estão enfrentando é da realeza de outro mundo. Isso significa que ele é um Lorde Demônio comparável a centenas de demônios de nível 1. Green insiste que Lloyd se retire, mas Lloyd voa mais perto do demônio, querendo satisfazer sua curiosidade. O demônio expressa seu aborrecimento com Lloyd por lançar uma bomba em seu covil, enquanto Lloyd diz a esse demônio que ele cometeu um erro ao mexer com seus novos amigos. Enquanto isso, os demônios de baixo nível conseguem alcançar os assassinos, e enquanto Babylon sobe para abrir os portões, os outros seguram os demônios para que não os alcancem. Lembrando como Lloyd os ajudou a dominar seus poderes, Galileu avança com suas teias de aranha e impede os demônios de se moverem. Então, Crow intervém com suas palavras de maldição e empurra todos os demônios para o chão, provando que, apesar de serem assassinos, eles são boas pessoas no fundo. Nesse momento, Babylon consegue abrir o portão e Crow rapidamente ajuda Ren a escapar com ele. No entanto, os demônios se levantam, mas Talia se move rapidamente para garantir que todos estejam à vista e rapidamente se corta, o que afeta os demônios também. Ela pede a todos para escaparem, insistindo que a deixem para trás, sabendo que os demônios a alcançarão mais cedo ou mais tarde. Os demônios então se regeneram da dor e se levantam, mas Talia rapidamente se fere novamente, parando os demônios em seu caminho. Mas então, Galileia empurra Hen e Crow para fora dos portões e decide se juntar a Talia em seu sacrifício. Ela protesta contra ele por se juntar a ela, mas ele insiste que estará lá quando ela der seu golpe mortal. Ouvindo isso, os demônios percebem o que vai acontecer em pânico, então eles atacam rapidamente, mas Galileia intervém e os para, dando a Talia tempo para fazer o que precisa ser feito. Ela imagina em sua cabeça como seu amado capitão se sentiu quando teve uma lâmina em seu pescoço repetidamente, e Hen implora para que ela não faça isso, recusando-se a perder a família que encontrou. Mas Talia toma sua decisão e entrega seu golpe mortal. De volta a Lloyd, tanto ele quanto o demônio querem cortar as cabeças um do outro, e o demônio atira primeiro em Lloyd, quase destruindo a barreira de Lloyd apenas com um pequeno mana afiado. Vendo isso, Green percebe que estão ferrados, e o demônio aumenta o nível convocando milhares de facas de mana semelhantes e começa a dispará-las em Lloyd como uma metralhadora, enquanto Lloyd voa, evitando cada tiro, com cada tiro que o atinge enfraquecendo sua barreira. De repente, o demônio se teleporta perto e chuta a barreira de Lloyd, quebrando-a completamente, fazendo até Green começar a chorar. Ele então dispara uma enorme flecha em Lloyd pelas costas, mas Lloyd consegue invocar uma figura de madeira gigante para receber o golpe no lugar dele. Lloyd elogia o demônio por conseguir usar teletransporte, mas aponta que o teletransporte não lhe pertence. O demônio ri de sua afirmação, alegando que seres amaldiçoados como Jade e os outros assassinos deveriam apenas morrer, considerando que não conseguiam usar suas próprias habilidades e deveriam entregar seus corpos para seres de domínio perfeito de mana como ele e demônios cujas asas voam mais alto do que Jade poderia imaginar. De repente, Lloyd é esfaqueado no coração por um ataque surpresa e depois é esfaqueado mais uma vez por Sem Mononetal.
Com a morte de Lloyd, o demônio volta sua atenção para Ren e os outros, mas enquanto ele está distraído, Lloyd aparece de repente e quase corta sua cabeça, revelando que o Lloyd que morreu era apenas um boneco de madeira. O demônio então percebe que Lloyd está com uma espada na mão e fica animado, pois a batalha não acabou. Mas Lloyd de repente pede que eles lutem em outro lugar, confundindo o demônio. Nesse momento, chamas começam a cair sobre os demônios de baixo nível, surpreendendo Talia, que está prestes a tirar a própria vida. Alguém destrói completamente o portão, e da poeira surge o segundo príncipe do reino, o próprio príncipe Albert, ao lado dos outros que vieram salvar Lloyd. Ben e os outros ficam felizes ao ver que a ajuda chegou, mas tanto Albert quanto Sylvia rapidamente os fazem se ajoelhar, exigindo que expliquem o que fizeram com Lloyd e onde ele está. Dean tenta convencê-los a focar nos demônios primeiro, mas ambos se recusam, e insistem que os assassinos paguem pelo que fizeram a Lloyd. Sylvia ameaça cortar suas cabeças por cada minuto que não falam, e Ren rapidamente diz que Lloyd está lutando no castelo contra o chefe dos demônios pelo bem dos assassinos. No entanto, Babylon rapidamente a interrompe, lembrando-a de como prometeram a Lloyd que se Albert e os outros aparecessem, não contariam a verdade sobre o poder de Lloyd, já que ele mesmo só queria aprender sobre magia e nada mais. Lembrando disso, Ren começa a falar sobre uma mentira absurda de que Lloyd está lutando contra um perdedor fraco, mas isso não convence Sylvia, que pretende cortar a cabeça de Ren primeiro. Eles então imploram a Albert para acreditar neles, mas Albert saca as roupas de Lloyd e exige uma explicação sobre por que estão tão pegajosas. Galileu tenta se explicar, e como sua gosma gruda em todos que toca, mas isso só piora as coisas, fazendo todos pensarem que ele é o novo Jeffrey Epstein. Desesperada, Ren se adianta e pede que confiem nela, afirmando que Lloyd está lutando por eles, depois que sua família foi tirada dela, até se oferecendo para ser punida para que confiem nela. De repente, Alice aparece com seu Fenrir e, usando sua habilidade de sentir, insiste que eles acreditem nas palavras de Ren. Albert acaba escolhendo acreditar na palavra de Alice e volta sua atenção para os demônios, mas ordena que Sylvia recupere Lloyd. De repente, a ponte é atingida e explode completamente, tornando impossível para eles atravessarem. Eles notam os demônios nadando no rio, e Albert os instiga a recuar para impedir que os demônios passem. Eles recuam para a margem do rio e conseguem queimar os demônios usando suas espadas encantadas, mas os demônios continuam se regenerando, e Diane instiga Albert a encontrar uma maneira de derrotá-los, lembrando-o de que os guardas logo ficarão sem mana por usarem as espadas mágicas. Albert decide que é melhor Sylvia atacá-los enquanto estão queimando, mas ela de repente desaparece e tenta chegar ao outro lado da ponte enquanto está em cima de Shiro. Enquanto Sylvia pensa em uma maneira, Shiro se lembra de como Lloyd é gentil e decide pular, flutuando no rio. De repente, um dos demônios de baixo nível ataca Sylvia, e ela consegue se defender perfeitamente. O demônio a elogia, e se apresenta como um demônio de nível 8 que se especializa em habilidades de espada demoníaca. Mas Sylvia ainda marca o chapéu em forma de cocô desse demônio, e aceita o desafio. Acontece que Lloyd e o demônio senhor foram os responsáveis pela explosão da ponte para impedir que eles interferissem em sua luta. Após uma rápida conversa, os dois continuam lutando. De repente, Albert está prestes a ser atacado por um demônio quando Babylon o salva e lhe oferece uma trégua para que possam lutar juntos. Albert aceita, e Babylon diz a Albert o quanto ele o lembra de seu líder, Jade, vendo como ambos são gentis. Mas por causa disso, Babylon diz a Albert para deixar de lado seus sentimentos em relação a esses demônios que estão enfrentando, insistindo que o corpo humano que tomaram não tem mais suas almas humanas. Albert agradece a Babylon por sua contribuição e sente alívio de todo o peso que tinha que carregar. Ele então avança em direção aos demônios de baixo nível e, usando sua magia, lança um poderoso feitiço para libertar os pobres de Lordost e provoca uma verdadeira chuva de meteoros sobre eles. Dean elogia seu irmão por sua bravura, mas Albert lembra que estão lutando pelo reino vizinho que caiu. De volta a Sylvia, ela troca golpes com o demônio cabeçudo, com ambos os espadachins usando suas formas de espada características, esgotando todo o orçamento de animação apenas para essa luta. A luta termina com ambos os lutadores sangrando na cabeça, provando que são iguais, mas o demônio cabeçudo se regenera facilmente e se cura, insistindo que os demônios superam as capacidades de humanos patéticos como Sylvia. Ele então começa a falar sobre como decidiu assumir o corpo de Sylvia, para que possa fazer coisas estranhas e usar suas artes de espada também. Ele de repente demonstra uma técnica de espada completamente diferente, surpreendendo Sylvia, e o demônio revela que é a técnica de espada pertencente ao humano cujo corpo ele tomou. Ele começa a zombar de como esse humano patético deve ter tido uma vida patética, apenas para ele perder seu próprio corpo e ser usado como uma boneca. De repente, Sylvia acerta o demônio com sua própria técnica de espada demoníaca, chocando o demônio, e ela explica que aprendeu apenas assistindo-o.
Quando o demônio diz que não poderia fazer isso, Sylvia marca esse demônio com a aparência de ovo quebrado, dizendo que ele não poderia aprender habilidades de espada como um humano patético como ela. Os outros se juntam para zombar do Humpty Dumpty, e isso provoca a ira do demônio. Nesse momento, Shiro aparece depois de escalar o rio, e Sylvia começa a revirar a pelagem de Shiro para puxar uma espada com aparência especial, que ela usa para nossa fazenda. Dias antes, no meio de seu treinamento, Lloyd e Jin se aproximaram dela para entregar uma espada mágica especial que haviam feito para ela como agradecimento por sua ajuda na masmorra. Lloyd explicou que sempre que praticavam esgrima, ele notava que ela parecia reter seus verdadeiros poderes, e percebeu que era porque ela tinha medo de quebrar suas espadas. Mas com sua espada especial agora, eles insistem que é perfeita para derrotar demônios que só podem ser vencidos com um único golpe mortal para evitar suas habilidades de regeneração. Sylvia o abraça rapidamente por ser tão atencioso e perceber o que ela estava passando, prometendo cuidar da espada com todo o coração e não falhar como fez antes contra Pazuzu. No presente, ela aponta a lâmina para o demônio cabeçudo, que ri de sua tentativa de mudar o futuro, insistindo que já está determinado. Ele revela que era o plano deles o tempo todo provocar uma guerra e forçar Jade a voltar para casa, sabendo que ele odiava a guerra só para poder pegar seu corpo. Isso irrita os outros assassinos, e Ren corre para atacar o demônio, mas Sylvia rapidamente impede esse idiota e insiste que ela vai lidar com isso. Ela então se posiciona, e o demônio aceita o desafio, mas num piscar de olhos, ela o corta, provando que é a espadachim superior. Ao ver o corpo do cara, Sylvia expressa que acreditava que a pessoa que ele foi, um dia era um homem gentil antes de um demônio tomar conta, e como ela teria adorado treinar com ele. Ren e os assassinos começam a rezar por ele, apesar de não saberem quem ele é, e Sylvia lhes diz que são bondosos demais para serem assassinos. De repente, algo explode e evapora todo o rio. Apenas alguns minutos atrás, Lloyd estava no meio de evitar os ataques do Senhor Demônio, analisando cada movimento que enfrentava, desde as lanças de mana que atravessavam a barreira, a fala amaldiçoada mortal, o lobo das sombras que pegou seu engodo e a teletransporte que ele lutava para acompanhar. Então ele decide que a melhor ação é lançar um feitiço colossal, mirando no Senhor Demônio, mas o demônio desvia e o ataque resulta na evaporação de todo o rio, criando vapor ao redor deles, essencialmente cegando o olho humano normal. No entanto, Lloyd sabe que está em risco, então rapidamente usa sua magia de detecção de inimigos para descobrir onde está o demônio, e quando ele faz isso, rapidamente se move para evitar ser atingido pelo lobo das sombras. No entanto, ele percebe que o demônio não está se movendo, e isso o confunde. Então ele começa a pensar profundamente e se lembra de como o demônio enviou a carta para a guilda dos assassinos com precisão, e como o demônio estava tão assustado que eles não conseguiriam encontrar os assassinos se decidissem se esconder novamente. Nesse momento, ele percebe que o Senhor Demônio precisa ver onde ele está para usar seu teletransporte. Então Lloyd testa essa teoria, e enquanto Grimm questiona sua decisão, ele rapidamente prova que sua teoria está correta ao ver o Senhor Demônio andando confuso sobre onde Lloyd está. Usando vapor a seu favor, Lloyd faz um ataque surpresa na forma de um jutsu de 100 clones das sombras, todos atacando o Senhor Demônio, e o demônio admite que não consegue dizer qual é até sentir a espada em seu pescoço. Com isso, ele puxa o verdadeiro Lloyd para longe e o fura com suas lanças, afirmando que nem magia nem dano físico o afetam. No entanto, isso confunde o Senhor Demônio sobre por que as roupas não estão desaparecendo, e quando ele olha para aquele que feriu, percebe que é apenas um engodo e que Lloyd decidiu dar a verdadeira espada ao engodo. Isso o assusta e o faz questionar onde Lloyd está, sabendo que não pode detectá-lo. Ele rapidamente espera que Lloyd venha de cima, mas acaba descobrindo que está na sua frente, e Lloyd o queima antes de rapidamente fingir ser um de seus clones novamente. Lloyd sabe que, apesar de conseguir enganar usando seus engodos, esse plano é extremamente arriscado, e isso se prova certo quando o Senhor Demônio decide disparar suas lanças em todas as direções, atingindo todos os engodos. Ele atinge um deles, e o Senhor Demônio rapidamente o pega e quebra sua cabeça, pensando que venceu. Mas, para sua surpresa, também se revela um engodo enquanto ele continua destruindo centenas de engodos, se perguntando onde está o verdadeiro Lloyd. Nosso protagonista Chad está correndo o maior risco apenas escondendo sua presença enquanto se aproxima do Senhor Demônio com sua lâmina. Ele desenha sua lâmina chamada a Lâmina Absorvedora de Feitiços puramente por seu amor pela magia, pois é capaz de absorver ou analisar o feitiço de alguém. Grimm observa com total medo, percebendo que Lloyd pretende decifrar o próprio feitiço que Jade passou a vida lutando para dominar, e sabe que Lloyd deveria apenas recuar. Mas, no fundo, ele reconhece Lloyd como o maior maníaco por magia que já conheceu, então ele apoia totalmente Lloyd nessa aposta entre vida e morte, para que ele possa trazer paz à vontade de Jade.
Após conseguir um corte no feitiço do Senhor Demônio, ele entra no reino da magia para decifrar o feitiço mais forte do Senhor Demônio, o Lobo das Sombras. E ele finalmente vê a resposta que Jade estava procurando para decifrá-lo. Depois de descobrir isso, Lloyd simplesmente se apresenta bem na frente do Senhor Demônio, dizendo que agora entende. O Senhor Demônio zombam da confiança de Lloyd, dizendo ao Sétimo Príncipe que ele é um tolo por lutar ao lado dos humanos, quando poderia correr livremente pelo mundo com um demônio como ele e ser todo-poderoso. Mas Lloyd diz ao Senhor Demônio que o tolo na situação é ele, dizendo que assim como um leão nunca questiona sua força, o Senhor Demônio é da mesma forma, o que o torna o maior tolo de todos. Ele expressa que humanos como ele e os outros seguem o caminho da magia por amor, sonhos e feitiçaria, e não por busca de poder, o que Lloyd sabe que torna a magia infinitamente interessante. O Senhor Demônio ri e ataca, mas Lloyd rapidamente contra-ataca, surpreendendo o Senhor Demônio ao ver que seu teletransporte foi anulado. Lloyd então marca o Senhor Demônio, dizendo que seu soco não foi baseado em magia, mas sim em técnica de Chi, que ele aprendeu mesmo sendo um mago. Acreditando que feiticeiros como eles devem sempre desejar aprender algo novo para sempre evoluir. Lloyd então se senta, cura suas feridas e domina completamente o Senhor Demônio com sua aura. Ele então lembra o Senhor Demônio do que Jade disse antes de morrer, e isso traz o demônio de volta ao momento em que estava prestes a tomar o corpo de Jade. E bem antes da alma de Jade perecer, ele disse ao Senhor Demônio que ele perderia, o que na época fez o Senhor Demônio rir. Mas agora essas palavras fazem o Senhor Demônio atacar, mas são contra-atacadas novamente. E Lloyd continua atacando o Senhor Demônio para dar a ele um sanduíche de 5 pedaços de frango McNuggets sem bebidas e tratá-lo como uma boneca de pano. Enquanto Lloyd está prestes a empurrar o Senhor Demônio para a magma, o demônio rapidamente se teletransporta, mas ainda assim é lançado para o céu. Nesse momento, Lloyd reflete sobre como, durante toda a sua vida, sempre amou ler livros de feitiços, pois isso fazia imaginar todas as pessoas maravilhosas e interessantes por trás de feitiços tão incríveis. Ela sempre acreditou que seria uma bênção para ele conhecer uma dessas pessoas, e agora ele conheceu Jade, que o inspira a continuar seu amor pela magia. Sem outras opções, o demônio fica desesperado e ativa um feitiço que só os senhores demônios têm, reunindo toda a mana na atmosfera. Com tanto poder, ele cria quase uma bomba espiritual sombria, capaz de destruir tudo que já existiu, chamada Esfera Negra Mortal. Quando ele a solta, espera que apague Lloyd, mas Lloyd simplesmente usa uma mão e faz desaparecer, chocando o demônio. Ele questiona o que Lloyd fez, e Lloyd explica que tinha o mesmo feitiço chamado Vazio, que leu em um livro de feitiços. Naquela época, ele tentou e destruiu várias montanhas, mas então se perguntou o que aconteceria se 2 vazios colidissem. E quando ele experimentou, os 2 vazios desapareceram, o que o desapontou da mesma forma que o demônio o desaponta agora. O demônio começa a gritar sua raiva, recusando-se a acreditar que esse garotinho de cabelo azul pode copiar os trunfos de qualquer senhor demônio, mas Lloyd de repente espirra de tédio, e o demônio se segura na cabeça, sentindo-se insultado. Nesse momento, ele finalmente sente a verdadeira mana dentro do corpo de Lloyd, e tudo o que sente é terror. Lloyd então sugere o experimento sobre se os demônios morrerão se forem atingidos pelo vazio, e o demônio tenta fugir, mas Lloyd o pega com seu vazio. Nesse momento, enquanto Albert e os outros lutam contra os demônios de baixo nível, eles percebem que o sol desapareceu de repente, e quando olham para cima, veem que acima do castelo virou noite. Lá, o demônio está sendo sugado para o vazio, e enquanto tenta desesperadamente sair, decide deixar o corpo de Jade. Mas o corpo de Jade morde a alma do demônio, recusando-se a deixá-lo ir. Como um verdadeiro covarde patético, o demônio começa a fingir ser Jade, alegando que está vivo e implorando aos assassinos que o ajudem. Mas Lloyd assiste com desgosto e ativa um segundo vazio para esmagar o pequeno inseto até a inexistência, pondo fim a esse senhor demônio. Por um breve momento, Lloyd pode sentir a presença de Jade, agradecendo-o por libertar seu corpo. Enquanto o céu noturno desaparece e a luz retorna, Ren observa e se lembra de como Jade uma vez contou um boato sobre o Sétimo Príncipe, e disse aos outros que durante o nascimento de Lloyd, ele acidentalmente lançou um feitiço que quase explodiu todo o castelo. Galileia questionou por que ele trouxe esse boato, mas Jade expressou como seria incrível se houvesse um verdadeiro prodígio mágico, levantando a ideia de que talvez um dia o Sétimo Príncipe fosse quem os libertasse de sua maldição e os ajudasse a viver longe da escuridão. Agora, no presente, Ren observa Lloyd realizando o sonho moribundo de Jade, e ela se emociona ao perceber que agora estão finalmente livres. Após a batalha, eles criam cemitérios para as pessoas de Lordas que perderam suas vidas, e Grimm elogia Lloyd por conseguir decifrar o feitiço do Lobo Sombra do Demônio e vencer a batalha.
Lloyd admite que, por causa de sua curiosidade, não conseguiria dormir à noite se não decifrasse a natureza do feitiço, e que só conseguiu derrotar o demônio porque entendeu o feitiço. No entanto, Lloyd corrige Grimm e informa que, ao decifrar o feitiço, a resposta para o feitiço do Lobo Sombra foi apresentada a ele, e que a pessoa responsável por isso foi nada menos que Jade, que passou a vida inteira decifrando-o, significando que quem venceu a batalha não foi Lloyd, mas sim Jade. Enquanto isso, Ren escuta com lágrimas nos olhos, agora sabendo que Jade morreu lutando, e ela só quer dizer a Lloyd o quanto é grata. Mas antes que ela possa fazer isso, Albert aparece com os outros e confronta Lloyd sobre todo o incidente. Ele revela que conhece toda a história de como a Guilda dos Assassinos pediu sua ajuda, o que resultou na descoberta da presença demoníaca no reino de Lordost, e como Lloyd é forte e gentil. No entanto, Albert afirma que, por seus crimes passados, a Guilda dos Assassinos deve ser punida, e eles ofereceram que sua punição seja servir a Lloyd por toda a vida. Albert acredita que eles são honestos e sinceros em suas intenções, então agora cabe a Lloyd tomar essa decisão. Mas ele avisa Lloyd que, se algum dos assassinos cometer um erro, Lloyd terá que assumir a responsabilidade diante da família real. Apesar de toda a pressão em seus ombros, Lloyd decide aceitá-los e está totalmente pronto para assumir a responsabilidade. Vendo quão sincero é seu irmão, Albert se ajoelha e diz que, embora Lloyd seja um príncipe, ele também é o amado irmão mais novo de Albert. Então, ele quer que Lloyd peça ajuda sempre que precisar. Termina com ele se abraçando e Albert orgulhoso de seu irmão mais novo, enquanto os outros assistem, emocionados. Nesse momento, Tal aparece, pensando que a luta ainda está acontecendo, mas quando vê o túmulo e os abraços, percebe que chegou tarde e rapidamente sai correndo. Os outros vão atrás dela, e Grimm elogia Lorde por aceitar esses assassinos. Mas Lloyd informa que acredita que os assassinos incorporam o amor que ele tem pela magia. E depois do que aconteceu com Jade, ele se recusa a deixar algo assim acontecer novamente. Depois, os assassinos são libertados de suas algemas e se tornam totalmente servos de Lloyd. Eles então se juntam a uma festa de chá com Albert, e Albert insiste para que se divirtam. Os assassinos dizem que a ideia deles de diversão é diferente, e Albert pede que eles lhe mostrem. Quando eles mostram, está cheio de bebida, bêbados, comida, palhaçadas, e Albert sendo levantado pela atraente e voluptuosa Talia, o que ele aprecia. Enquanto isso, Ren passa um tempo com Sylvia e Alice, enquanto nos dá um pouco de fanservice. Ren implora para servir a Lloyd da mesma forma que Sylvia, querendo mostrar o quanto é grata o máximo possível. Sylvia revela que Lloyd é quem toma as decisões, e para surpresa de Ren, ele aparece e simplesmente concorda com seu pedido. Ela pergunta se ele se importou com ela por causa do veneno, mas Lloyd a assegura que nunca a viu como amaldiçoada, e acredita que ela pode usar seu veneno para o bem, como se tornando uma farmacêutica que faz remédios e vacinas. Ao ouvir sua bondade, Ren se lembra de como as pessoas a evitam por causa de sua maldição, mas agora ela conhece alguém que vê a luz nela, então promete que vai se esforçar por ele. Quando voltam ao castelo, a vida volta ao normal, com Ren aprendendo com Sylvia para se tornar uma criada e servir Lloyd. Então Lloyd e Albert têm que enfrentar o rei e cumprir seus deveres nobres. Mas em seu tempo livre, Lloyd passa os dias fazendo o que mais ama, lendo livros de feitiços como um verdadeiro maníaco da magia. Se você assistiu a este resumo até o final, comente Maníaco da Magia. É isso para este vídeo, deixe um like se gostou, e se quiser ver mais, assista a este vídeo na tela.